Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Gonçalves Noronha, sou estudante do 7º período de Medicina da UFAL Campus Arapiraca e hoje nós vamos falar sobre a leptospirose, relacionada à urgência e emergência, disciplina a qual é ministrada pelo Dr. Tairone Barreto. Lembrando que essa aula foi baseada no livro de emergências clínicas da USP. Bom, sobre a introdução e a definição, a leptospirose é uma doença causada por espiroquetas patogênicas do gênero Leptospira, transmitidas pelo contato direto ou indireto com a urina de um animal infectado. Ela ocorre principalmente nas estações chuvosas e está relacionada às más condições de habitação e saneamento. As leptospiras patogênicas para o homem pertencem à espécie Leptospira interrogans, do gênero Leptospira, sendo que a maioria dos casos graves é causada pelo sorotipo Leptospira icterohemorrágia. Ela é transmitida principalmente por ratos, mas pode ser transmitida por cães, gatos e outros animais, com um pico de incidência no verão e no outono, principalmente quando a estação é chuvosa. Os animais, depois de serem infectados, podem manter a leptospira na urina por um longo tempo, e isso facilita a sua transmissão pela água. A grande maioria dos pacientes infectados apresenta sintomas leves, principalmente a febre. Alguns poucos casos podem evoluir com quadros graves, com acometimento hepático e renal e alta mortalidade. A infecção nos humanos ocorre tanto por algum corte ou solução de continuidade na pele ou um tecido conjuntivo, que servem de porta de entrada para o patógeno depois de exposição ambiental, como também pela imersão prolongada em água contaminada. A transmissão pode ser classificada em exposição ocupacional, no caso, por exemplo, de tratadores de animais, exposição acidental, que está associada com enchentes e outros desastres, e a recreacional, que é relacionada a nadar em lagos e locais contaminados, por exemplo. Agora, sobre a etiologia e a fisiopatologia, a leptospira, após ultrapassar as barreiras da pele ou mucosa, atinge a corrente sanguínea e se dissemina por múltiplos órgãos e tecidos, incluindo o fígado, onde causa disfunção hepatocelular com diminuição da síntese de fatores de coagulação, albumina e diminuição da esterificação do colesterol. Já nos rins, a leptospira pode causar danos tubulares pela formação de imunocomplexos, por hipoxemia e às vezes por efeito tóxico direto das leptospiras, que seria com quadro de nefrite intersticial e necrose tubular com lesão renal aguda. Nos músculos, nós temos como alterações a formação de vacúolos citoplasmáticos e a miosite. Os pacientes podem desenvolver vasculite com destruição do endotélio e com infiltração inflamatória. Detalhe muito importante, esse processo de vasculite é o responsável pelas principais manifestações da doença, porque a resposta imune provocada pela leptospira causa a liberação de grandes quantidades de toxinas, além de induzir a apoptose e interferir nos canais de sódio e potássio tepásico dos néfrons. Em relação aos achados clínicos, começando pelo período de incubação, ele vai variar de 2 a 26 dias, sendo em média 10 dias. A leptospirose tem início abrupto, cursando inicialmente com uma fase aguda ou septicêmica, isso na primeira semana, que é seguida por uma fase imune, caracterizada pela produção de anticorpos e excreção de leptospira na urina. A apresentação clínica varia desde formas assintomáticas ou subclínicas, que seriam anictéricas, que são a maioria dos casos, até sua manifestação mais grave, que é a síndrome de Weil, caracterizada pela presença de icterícia, lesão renal aguda e alterações hemorrágicas. A síndrome de Weil ocorre em apenas 5 a 10% dos casos sintomáticos. Bom, a forma nictérica pode se manifestar com febre, calafrios, mialgias, cefaleia, dor retroorbitária de forte intensidade, que parece com a dengue, fotofobia, mialgias, no caso na região lombar, nas panturrilhas e nas coxas, dor abdominal, que pode parecer com a pancreatite policistite, podendo inclusive ter sinal de MUF positivo. Podem aparecer sufusões hemorrágicas ou raramente um rastro cutâneo de curta duração, dura menos de 24 horas, que pode ser macular ou purpúrico. Quase todos os pacientes têm mialgia grave, principalmente nas regiões das panturrilhas e da lombar, o que indica um possível tropismo da leptospira dessas regiões. E a maioria também apresenta elevações das enzimas musculares, o que pode evoluir com rabdomiólise. O exame físico é inespecífico na maioria das vezes, mas a presença de sufusões hemorrágicas conjuntivas é o que mais sugere o diagnóstico de leptospirose, porque é incomum em outras doenças infecciosas. Além disso, hipersensibilidade muscular, esplenomegalia, linfadenopatia, hiperemia de orofaringe e estertoração pulmonar podem acontecer. Já a meningite asséptica ocorre usualmente após os 7 primeiros dias de evolução, por resposta imune do hospedeiro à leptospira, e não como resultado de infecção direta.
Outras manifestações oculares incluem dor e hipersensibilidade da musculatura extrínseca. Além disso, esses pacientes podem ter uveíte anterior, que pode evoluir para cegueira. Corioretinite, neurite óptica e papiledema também foram relatados. Após 5 a 7 dias, com o paciente em fase sepsêmica, ocorre a defervescência da febre e o paciente apresenta melhora clínica progressiva, que pode ser definitiva ou seguida após 1 a 3 dias pela segunda fase da doença. A segunda fase da doença, ou fase imune, é marcada pelo aparecimento de anticorpos IgM. Os sintomas recorrem e sinais de meningite ocorrem também. Em alguns casos, a febre persiste sem melhora, chegando a 40 graus Celsius, e se associa com as manifestações esperadas na segunda fase, que são lesão renal aguda, hemorragia pulmonar, icterícia e muitas vezes miocardite. Nessa fase mais grave da doença, conhecida como síndrome ou doença de Weill, ocorre alteração da função hepática e renal, sendo então uma das formas de doença grave que ocorre na fase imune. Os pacientes mantêm febre alta depois da fase aguda e, na sequência, ocorre insuficiência hepática renal, pneumonite hemorrágica, arritmias cardíacas e colapso hemodinâmico. A icterícia geralmente ocorre como resultado do dano vascular sem necrose hepatocelular. Os níveis de bilirrubina se elevam a níveis maiores de 20 mg por decilitro. Nos pacientes ictéricos, alguns desenvolvem hepatosplenomegalia. Aí, com a progressão da doença para a isquemia hepática intensa, os níveis de bilirrubina maiores que 80 mg por decilitro são acompanhados de elevações da fosfatase alcalina e aumento das transaminases que raramente passam de 200 mg por decilitro. A lesão renal aguda vai se apresentar com aparecimento rápido de anemia e, na maioria das vezes, não oligúrica, sendo que a oliguria é forte preditor de gravidade que normalmente aparece durante a segunda semana da doença, geralmente acompanhada da icterícia. Na fase aguda, os níveis de ureia raramente ultrapassam 100 mg por decilitro, e os níveis de creatinina dificilmente passam de 2 mg por decilitro. Porém, eles aumentam rapidamente na segunda fase da doença, evoluindo muito rápido para a necessidade de diálise. Apesar da disfunção renal, hipocalemia é comum, e sua presença aumentada em 5 vezes aumenta, na verdade, em 5 vezes a chance do diagnóstico final de leptospirose. Plaquetopenia ocorre mesmo na ausência de coagulação intravascular disseminada e acompanha a disfunção renal progressiva. Manifestações pulmonares ocorrem e variam desde a forma benigna, em que os pacientes se recuperam sem sequelas e complicações, até a forma fatal. Além disso, a pneumonite hemorrágica grave e a síndrome de angústia respiratória podem se manifestar, mesmo na ausência de doença renal e hepática. Hemoptise franca pode ocorrer mesmo na fase aguda, junta com tosse. Insuficiência cardíaca ocorre raramente, mas se acredita que as manifestações cardíacas sejam mais comuns do que é relatado de fato. Nas formas leves, são comuns alterações eletrocardiográficas e, eventualmente, arritmias cardíacas com fibrilação e flutter atrial, ocorrendo principalmente nas formas graves. Além disso, bloqueio atrioventricular e alterações no segmento ST sugerem pericardite e voltam ao normal em quase todos os pacientes durante a evolução. A leptospira Finey, que foi descoberta recentemente, está associada a uma apresentação clínica incomum, que seria sangramento conjuntival, que se inicia 6 meses antes, aí então dor abdominal intermitente por 5 meses, cefaleia intensa e tonturas por 2 meses a 1 mês de icterícia. Agora, sobre exames complementares de diagnóstico, alguns exames, mesmo sendo específicos, podem contribuir para o diagnóstico, que seria o aumento da velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, as transaminases, bilirrubinas, fosfatases alcalinas e principalmente enzimas musculares. Além disso, o exame de urina tipo 1 pode apresentar proteinúria, piúria e hematúria microscópica. A análise do líquido cefalorraquidiano vai mostrar pleocitose com predomínio linfocítico e, em casos mais graves, vai ocorrer leucocitose com desvio à esquerda. A realização de radiografia de tórax está indicada nos casos mais graves para avaliar se há hemorragia alveolar. A alteração mais comum vai ser um infiltrado alveolar nas bases ou na periferia pulmonar. Outros pacientes podem apresentar infiltrado no testício e na tomografia computadorizada podem apresentar infiltrado em vidro despolido. A congestão pulmonar secundária e a miocardite pode ocorrer. Além disso, o lavado broncoalveolar pode realizar o diagnóstico precoce de hemorragia alveolar. Mas o padrão de referência mesmo do diagnóstico é a demonstração das leptospiras em meio de cultura. Mas é um exame difícil de realizar, porque a maioria dos laboratórios não tem os meios de cultura para isso. Nesse caso, nos primeiros 7 a 10 dias de evolução,
A leptospira pode ser isolada na hemocultura e no líquor, e na urina a partir da segunda a terceira semana. As culturas elas precisam de um longo período de incubação, por isso é difícil seu uso na prática. Então, o diagnóstico geralmente é baseado em dados clínicos e antecedentes epidemiológicos, e as sorologias são usadas mais para confirmação diagnóstica. Né? Entre os testes sorológicos, né, temos a microaglutinação microscópica, que é considerado o padrão histórico do diagnóstico. Nela, os aumentos de 4 vezes no título em 2 semanas e títulos maiores que 1 sobre 100 são o que dá o diagnóstico. Agora, sobre o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial pode se apresentar com febre inespecífica, como na malária, rickettsiosis, e em outros arboviroses e principalmente na dengue. O achado de leucocitose com desvio à esquerda consegue diferenciar em relação à dengue, que costuma ter leucopenia e pode apresentar linfocitose atípica. Na forma nictérica, o diagnóstico diferencial se faz com influenza, infecção aguda pelo HIV, febre de origem determinada, febre tifoide, encefalites, poliomielite, mononucleose e brucelose. Na forma ictérica, tem que considerar o diagnóstico de malária e hepatites virais. Em relação ao tratamento, para começar, a maioria dos casos é autolimitada e os pacientes têm melhora espontânea, mas há referências que recomendam iniciar o tratamento com antibióticos mesmo sem a confirmação do diagnóstico. Naqueles pacientes com quadro leve e anictérico, podem ser tratados apenas com medicações sintomáticas, como analgésicos e antitérmicos. Nos pacientes que apresentam cefaleia intensa, que não melhora com o uso de analgésicos, a punção licórica de alívio pode ser indicada. O uso de antibióticos para o tratamento de leptospirose é recomendado pela maior parte da literatura, desde que o início seja nos primeiros 5 dias do surgimento dos sintomas. Nesse caso, o uso de doxiciclina por 100 mg via oral por 2 dias, 2 vezes por dia, por 5 a 7 dias, foi sugerido nas formas anictérias com redução da gravidade e da duração dos sintomas em 2 dias, além da diminuição do aparecimento de leptospiras na cultura de urina. Penicilina e cefalosporina de terceira geração são as drogas de escolha para formas graves. Elas apresentam como benefícios de sua utilização a diminuição dos dias de febre, a recuperação mais rápida da função renal e a diminuição do tempo de internação hospitalar. Na questão do suporte ventilatório, aqueles pacientes que evoluem com a síndrome de desconforto respiratório agudo, por causa da hemorragia alveolar, devem receber suporte ventilatório não invasivo com pressão positiva, que seria a marcha de CPAP, ou invasivo por meio da intubação orotraqueal. A ventilação mecânica tem que garantir altos níveis de pressão respiratória final positiva, o PIP, que seria maior que 15 centímetros de hidrogênio, não de água, na verdade, H2O, associada a baixo volume corrente, mais ou menos 100 ml por quilograma. Outras estratégias, como inalação de óxido nítrico e hemofiltração, têm sido bem sucedidas em pacientes com hemorragia pulmonar maciça e insuficiência respiratória. Quanto às medidas de suporte, outras medidas terapêuticas necessárias seriam a correção de distúrbios hidroeletrolíticos com expansão volêmica e, em casos de lesão renal, a indicação de diálise. Aliás, tem um estudo brasileiro que mostrou que a diálise diária nesses pacientes está associada a menor mortalidade do que a diálise habitual, que é a cada 2 dias. Em relação a complicações, os pacientes podem ter complicações renais, como lesão renal e nefropatia intersticial, complicações pulmonares, como hemorragia alveolar e insuficiência respiratória, e complicações oculares, como uveíte, mas como já foi bem dito anteriormente. Na questão das indicações de internação, terapia intensiva e segmento, os pacientes com doença leve podem ser tratados ambulatorialmente. Já os pacientes com sinais de alerta têm indicação de internação hospitalar. E os pacientes com disfunção renal, manifestações hemorrágicas e outras condições devem ser administrados em UTI. Obrigado, até mais. Agradeço aí pela atenção e agradeço por poder compartilhar esse conteúdo com todos vocês.